Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas para este momento da webinar que vamos rever algumas rotinas e funcionalidades do sistema. Antes de iniciar, peço desculpa por ter que remarcar, a Metadados remarcou, mas enfim, foi uma fatalidade, minha mãe faleceu e a gente... Então, agradecemos imensamente a atenção de todos vocês. Agora, vou começar a falar sobre hoje o nosso assunto. Então, nós vamos falar sobre o e-social, como a gente pode usar o sistema de uma forma amigável. Na verdade, assim, é o cuidado que nós precisamos ter com o sistema quando a gente pensa em cumprimento de legislação e de multas, né? Afinal, o e-social gera multas? É uma grande pergunta, né? O e-social, na verdade, ele não gera multas, né? O que gera multa é a falta do cumprimento com a obrigação. Então, para quem me conhece ou para quem nunca teve contato comigo, me chamo Marta Pirina Verona, filha de Agostinho e Lorena Dallagnol Verona, em memória uns dois. Sou consultora, hoje estou consultora de aplicação master aqui na Metadados, eu tenho minha formação em gestão de pessoas, tenho pós em direito, sou especialista em social e legislação trabalhista, tenho mais de 20 anos de experiência, também tenho uma coluna no Portal Contábeis, onde eu falo sobre carreira, e sou professora em cursos de MBA, e atualmente também estou lá na equipe da EB como professora. E sempre digo que sou uma eterna aprendiz, né? Estou sempre aprendendo porque muita novidade, com muita informação. Então, a Metadados, ela tem uma solução próxima, completa, em sintonia com você. Essa é a nossa proposta, um RH em sintonia com o seu cliente, com o seu usuário. Nossa proposta aqui hoje é falar, então, sobre o que nós temos. Nós temos nos produtos Flow, da frequência, SST, aí tem o Analytics também, que são os indicadores, tem toda a parte de o Vibe, a Skill, Feedflex, uma boa. Então, a gente pensa numa solução onde tem o Vibe, que é avaliação ali, conversa de um para um, talentos, né? Skill, recrutamento inteligente, Feedflex pensando em benefícios, e uma do clínicas, né? Toda a parte de SST para clínicas está no Madu, mas o Flow também trata o SST para empresas, SESMIT. Nós temos soluções completas, sempre pensando no RH humano e inovador. Então, nós temos mais de 35 anos de mercado em tecnologia de recursos humanos, até não nos conhece, né? Nós estamos aí aqui está ainda com 260 colaboradores, nós estamos bem pertinho de 300 colaboradores. Atendemos aqui, marcamos 300 em todo o território brasileiro. E o grande assunto de hoje, como evitar multas do e-social? Bom, se eu disse para vocês que o e-social não gera multa, então por que eu estou falando para vocês que eu tenho que evitar multas do e-social? Porque o e-social, ele foi suprindo várias informações. E como a gente vai suprindo ali várias declarações e informações, aquela obrigação passa a ser declarada pelo e-social. Então, não é o e-social que gera multa, sim, quando eu não envio a informação corretamente, eu tenho ali, sim, uma autuação, uma infração. Então, eu vou começar por uma obrigação importantíssima, e que já aconteceu desde janeiro, que é a substituição da DIRF. E ela acontece de que forma? Através do envio daqueles eventos, das informações do imposto de renda complementar lá no evento 1210. Então, nós temos muitas informações que precisam estar lá preenchidas e informadas. Você está conferindo essa informação? Por exemplo, quando eu mando um 1210 e eu tenho um dependente, eu tenho que ter a informação do dependente lá, como eu tinha na antiga DIRF, ou na DIRF que estamos entregando até a data de hoje, né? Então, eu também tenho que ter lá o código de receita e o valor ali com as informações dos dependentes, eu vou ter ali abaixo do código de receita se eu tenho pensão alimentícia, eu vou ter ali também o valor da previdência privada. Eu também tenho no 1210 o plano de saúde com registro na ANS. Vocês estão conferindo essa informação para ver se ela está subindo? E a gente também tem as informações de reembolso médico,
quando eu tenho também um plano de saúde com registro da ANS. Esse reembolso ele pode ser tanto pela empregadora quanto pela operadora do plano de saúde. O convite é, você conferiu essas informações? Porque hoje as principais dúvidas que nós temos acerca deste assunto é sobre dependente. Então, dependente, tanto dependente de imposto de renda, quanto dependente de plano de saúde, precisa de CPF. Então, se eu tenho um pensionista, eu também preciso de CPF. E daí aqui gerou um monte de estresse, porque muitos cadastros estavam com essa informação em branco. Então, um outro problema que nós percebemos aqui nos atendimentos é a pensão alimentícia cadastrada com o nome da mãe e não do beneficiário. Então, foi um cadastro que foi necessário fazer a revisão. E o pensionista que também não constava lá com o cadastro de CPF. Então, o maior problema que aconteceu aqui foram realmente com os CPFs dos dependentes. Outro problema é, tinha um convênio médico e o número do registro da ANS estava errado ou não estava preenchido. Ou ele já tinha o CNPJ daquele convênio, ele estava errado ou estava baixado. Então, ou a gente percebeu 2 convênios, saúde e odontológico, com o mesmo... Por exemplo, se eu tenho um Unimed, plano de saúde, Unimed odontológica, se o registro da ANS é o mesmo, eu tenho um único convênio, não vou cadastrar 2 convênios. Nós percebemos também um 2205, que é a alteração da pessoa, gerado com data corrente, e não com o mês que aconteceu o pagamento que envolvia o 1210. O que eu quis dizer? Bom, se eu tenho independente, que eu usei no cálculo da folha de janeiro com pagamento em fevereiro, eu tenho que ter o 2205 dentro daquele mesmo mês, né? Que é o período que eu estou fazendo o envio, porque senão ele rejeita. Então, foram problemas que nós tivemos com o envio do 1210. E o 1210 faz parte da substituição da DIRF, que é uma substituição que a gente não percebe. Por quê? Voltando aqui, o 1210 não vai avisar que eu não informei o dependente. O 1210 não vai avisar que eu não informei o código da receita com os valores lá, então, de dependentes, de pensão alimentícia, de aquelas informações de previdência privada, ele não vai avisar. Ele não vai avisar se eu descontei na folha de pagamento do plano de saúde e não mandei no 1210. Ele também não avisa. Bem como ele não avisa do reembolso médico. Então, é uma preocupação que eu preciso ter. Eu preciso acessar o evento totalizador S5002 e verificar se essa informação está retornando. Essa informação vocês podem fazer a conferência lá no portal do E-Social ou via sistema. Então, é uma escolha, tá? Então, a principal substituição que está acontecendo agora no momento é a DIRF. Nós também temos a folha de pagamento. E quando eu digo, Marta, a gente manda 1.200, eu tenho que me preocupar com 1.200. Tenho. Por quê? Se eu deixei de declarar uma remuneração de 1.200 de um empregado, agora, amanhã, dia 1º, nós temos o quê? FGTS. Eu estava ouvindo o Zander, e se faltar a remuneração em S1.200 de um empregado e que ele não estiver lá afastado no S2230 acusando o afastamento dele, isso vai impedir a emissão do CRF. Vocês viram como eles vão cruzar as informações? Então, hoje eu consigo mandar um 1299 pelo E-Social sem a remuneração errada e o sistema me devolve uma advertência. Pois bem, a partir de amanhã, com o FGTS, se eu não mandar o afastamento daquele empregado, daquele 1.200 que eu transmiti ou deixei de transmitir, ele vai acusar, então, o problema lá na certidão de irregularidade do fundo de garantia. Hoje, também, a gente tem já a substituição do CAGED com o envio do quê? Da admissão, da transferência, dos desligamentos. Então, o CAGED acontece naturalmente quando eu envio 2200, 2299 ou 2200 de uma admissão por entrada por transferência ou 2299 por desligamento também por transferência. Então, eu tenho que cumprir com os prazos para o envio de uma admissão.
que é no mesmo dia da admissão? Não, é o dia que antecede o início das suas atividades laborais dentro da empresa. E o desligamento é o D+1, né? Na verdade, eu tenho o desligamento, agora nós temos um prazo único, que é de 10 dias. Então, eu tenho a raiz, que graças ao meu pai, né? A gente tem férias mais tranquilas agora, porque nós não falamos mais em raiz. Essa declaração foi substituída para todos os grupos, né? A gente entra num cenário fantástico, onde a gente não precisa mais fazer a geração que a gente fazia sempre até geralmente o mês de março, da raiz, né? Mas ela acontece quando eu envio, então, a admissão, a alteração contratual, o desligamento, então, 2200, 2206, 2299, os afastamentos, que é o 2230, as remunerações, né, dos nossos empregados, que está lá no 2299, 2399 ou 1200, e essa informação ela tem que estar correta, porque também eu tenho uma legislação a cumprir. E se eu deixar de transmitir a remuneração de um empregado, ou transmitir a remuneração de forma errada, que esteja ali prejudicando o pagamento do abono do PIS daquele empregado, eu também estou aqui sujeita a uma multa, a uma infração pelo descumprimento da legislação. O PPP também já foi substituído através do envio do evento S2240. Será que a gente está dando uma atenção especial para o 2240? Como é que está a vida dessa substituição dentro da empresa de vocês? Por quê? Mesmo que essa substituição esteja ali sendo enviada pela clínica e não pela empresa, eu preciso ter cuidado e alguns dados precisam de muita atenção. Por quê? O FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial, então, para que o funcionário tenha direito a uma aposentadoria especial, essa informação precisa estar lá no S2240. Não basta colocar lá na folha de pagamento que eu tenho uma aposentadoria aos 15, 20 ou 25 anos. A GPS também tivemos a substituição, e agora tivemos a substituição dela também do processo trabalhista, então a gente entrou num cenário onde praticamente não se trabalha mais aqui com GPS, né? A GPS do passado ainda existe, mas temos aqui uma DCTF Web. Então, um universo totalmente diferente. E como vocês viram aqui que quando eu tenho uma guia em atraso, as multas também existem. A mesma coisa o PPP, porque quando eu não mando uma alteração de cargo, quando eu não mando uma informação que muda aquela informação daquele empregado, eu estou sujeito a multas. E reforçando aqui, depois a Flávia vai compartilhar com vocês um mini curso que a Metadados, então, tem aqui para vocês, com o nosso querido professor Luiz Medeiros. Ele dá toda a explicação de quanto custa cada uma dessas obrigações aqui quando a gente faz o envio fora do prazo. A carteira de trabalho digital, ela é alimentada automaticamente com os eventos pelo E-Social. Olha a responsabilidade que nós temos com isso. Quando eu falo em carteira de trabalho digital, eu tenho o artigo 41, então tenho todas aquelas multas, elas passam de R$3.000 quando eu envio informação fora do prazo. 3.000, uma notificação, que daí tem várias, tá? Porque a não anotação no CTPS gera outra multa. Então, esse mini curso que o Luiz Medeiros gravou, ele é incrível, porque vocês vão ter ali no detalhe toda essa informação. Então, a carteira de trabalho digital, ela é alimentada hoje pelos eventos do E-Social e também pelos eventos do processo trabalhista, com o evento S2500, ele também conecta e alimenta a carteira de trabalho digital. O nosso CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações, é alimentado também com essas informações que nós vamos transmitindo para o E-Social, né? O 2200, aquelas informações que até então estavam desencontradas, agora o banco que dá essas informações para alimentar tanto carteira de trabalho digital, a gente está aqui suprindo e nutrindo as informações para vários órgãos, né? O livro de registro de empregados, será que ele está totalmente substituído? Depende. Se lá no S1000 você colocou que eu estou pelo livro de registro eletrônico de empregados, significa que você substituiu essa obrigação. Se lá no S1000 você colocou que não, significa que você ainda precisa tê-lo, bem como a
a ficha de registro de empregados. Então, uma dica que nós aqui da Metadados damos para você vá lá no S1000 e marca que você optou pelo livro de registro de empregados. Com isso, você também terá aqui essa obrigação substituída. A comunicação de acidente do trabalho, a nossa querida Cate, também foi substituída com o envio do evento S2210. E vocês não estão mandando todas as Cates? A Cate sem afastamento. Então, sempre que eu tenho uma Cate, eu preciso fazer o envio do evento S2210. Se eu tenho um afastamento, 1 ou mais dias de acidente de trabalho, eu mando o S2230. A DCTF, esta ainda não está totalmente substituída, né? Mas a DCTF Web supre as informações que agora, no mês de fevereiro, ela ficou robusta, né? Então, ela também vem aqui no quadro que a DCTF aqui, a partir deste mês deste ano de 2024, ela tem ali todas as informações dentro dela, né? Então, o que nós temos aqui? Todos aqueles valores que vêm da Reintegra. Então, até então, a gente não tinha essas informações, a gente só tinha as informações previdenciárias. Então, por isso que ela também aqui é substituída pelo envio dos eventos do E-Social, quando a gente fala em DCTF, e pela REINF. O quadro de horário de trabalho, essa informação faz parte do evento S2200 e 2206, quando nós mandamos a admissão do empregado, quando nós enviamos a alteração de contrato dele, lá consta o horário de trabalho dele. O DARF foi substituído, então, em 2023, parte dele, né? Ele foi em etapas também, o DARF do Imposto de Renda foi em maio, onde nós passamos a recolher pela DCTF Web. Aí, este ano, nós tivemos, então, o PIS sobre a folha de pagamento. Nós tivemos todas aquelas informações que é contribuição social, imposto de renda retido em notas fiscais, PIS, COFINS, aquelas informações que estão na REINF. Então, mais uma substituição aconteceu aqui com êxito. E por isso que a gente precisa ter um sistema legal, um sistema confiável, a gente precisa fazer gestão. Esse é o grande segredo. E eu estive num evento em São Paulo recentemente, agora no dia 24, onde estávamos em 10 palestrantes e nós falamos sobre multas, sobre tudo o que acontece no RH, falamos sobre fiscalização, falamos sobre todas as novidades que chegam acerca de legislação e como é importante ter um sistema confiável, um sistema onde a gente também consiga fazer gestão. Eu digo que nós estamos mudando a nossa forma de trabalhar, estamos saindo daquele profissional que só executava, agora o profissional de RH é mais estratégico e com certeza vai ter emprego para todo mundo porque a gente sai de uma forma de trabalho e a gente vai para outra. Então, nós começamos um ano onde a gente tem um DET, um Elite, quer dizer, todas as empresas precisam fazer o seu cadastro, tendo ou não tendo empregados, entrando num novo cenário. E a gente precisa fazer gestão do envio dos eventos para o E-Social. Eu quero saber se ele foi transmitido, se ele está aceito, se ele foi rejeitado. Então, aqui no Flow, que é o nosso sistema web, ele tem aqui a resposta, se ele foi aceito, se ele foi transmitido. Então, aqui nós temos alteração aqui, o 2206, 2306 é do trabalhador sem vínculo, o 1020 é a lotação tributária, o 1010 é a tabela de rubricas. Então, é a gestão que a gente precisa fazer no dia a dia. A geração mensal, que é uma obrigação que nós temos, né, onde nós geramos 1.200, o 1210, o 1280 para as empresas que são desamparadas. Também precisa ser algo simples, né, onde eu vou elencar ali um grupo de empresas ou empresas, o indicativo de apuração, porque pode ser anual ou mensal, e o que eu vou executar aqui. Eu também tenho aqui relatórios que eu posso detalhar, eu quero olhar o evento de retorno. Então, eu quero saber o retorno do S5011, 5012, 5013, que são eventos que eu preciso ter cuidado. O 5011, ele me traz o retorno da contribuição previdenciária do empregador. O 5012 traz o retorno do imposto de renda. E o 5013, o total do FGTS por empregador. Então, além disso, tem os eventos de retorno detalhados por empregado, que é o 5001, contribuição previdenciária, 5002, imposto de renda, e 5003,
FGTS, que é tão importante, amanhã é o grande dia, merece um espumante, né, para entrar nesse novo cenário do FGTS digital. Então, a gente precisa também ter um sistema inteligente que lhe faça a validação dos cadastros pensando no e-social. Não é que ele dê uma inconsistência, que para o país de nascimento, igual ao Brasil, o tipo de identidade deve ser RG, tá? Para o Brasil, igual a identidade deve ser... Então, ele vai dando aqui a validação da pessoa e do documento. Então, tem alguns dados que o sistema aqui já vai validando. Aqui é um relatório que a gente tem montado dentro do sistema, onde você pode conferir o retorno da contribuição previdenciária. Ele traz o detalhe aqui por código de categoria, estou falando aqui de um empregado, e aqui do Prolabore, daí ele traz a base de cálculo, e aqui embaixo, por código de receita, vem o valor, então, da base e o valor que calculou, que é o valor que a empresa vai recolher e que vai aparecer no ambiente da DCTF Web. E fica mais fácil de fazer a conferência. Quando nós pensamos em imposto de renda empregado, ele traz aqui, eu retirei o nome das pessoas e CPF, ele traz, então, a base do imposto de renda que tem na ficha financeira e a base que o E-Social calculou com base na tabela de rubricas que eu transmiti. Se ele encontra aqui alguma diferença, ele faz a conciliação e aponta aqui. Isso é fantástico, porque agora, com a substituição da DIRP, eu preciso ter essa segurança, né, para fazer a conferência desses valores. Então, ele traz também da Previdência, aqui, eu não posso ter diferença, né, que aqui nem a diferença da pensão e do imposto de renda também. Lembrando que o E-Social não calcula imposto de renda, a responsabilidade pelo cálculo do imposto de renda é do empregador, é do sistema, e a gente não pode esquecer do rendimento recebido acumuladamente, que é o ERRA, que precisa também estar pensando no fundo de garantia, na substituição da guia que acontece. Também nós omitimos aqui o nome das pessoas e CPFs, e ele vai trazer, então, o valor que eu tenho na ficha financeira e o valor que o E-Social me devolveu. E a coluna diferença precisa estar zerada, bem como o valor do FGTS. E se tivesse incidência suspensa, porque a empresa possui um processo, ele também demonstra aqui. No próximo fechamento do ESTA 5013, eu chego com mais segurança no FGTS digital, porque eu tenho certeza que ele vai estar fechando, tá? A gente sabe que o período é novo, né, que a gente está aprendendo, e a gente, aqui, ó, FGTS digital a gente aguarda, então amanhã é o grande dia, espero que não mude, tá? O MANAD ainda não aconteceu e o seguro-desemprego ainda não temos. Então, vamos olhar assim, vocês viram quantas obrigações vocês deixaram de ter em paralelo, de baixar alguns programas, alguns PGDs, né? Hoje tudo acontece com o envio dos eventos no E-Social. Então, tendo um sistema legal, um sistema inteligente, eu consigo administrar isso perfeitamente. E quando a gente deixa de registrar o empregado, a multa é 3.051,73, gente. A gente não faz a anotação no CTPS, é 3.058,28. Então, assim, eu já tenho 6 mil por não registrar, mas e por não anotar. Se eu não mandei, a gente deixa de prestar informações da RAIS, olha o valor que custa isso, tá? O CAGED em atraso é a multa mais simplória que tem, né? Quando a gente não manda uma obrigação acessória, a previdenciária acessória, a multa é de 13. Então, uma admissão não enviada, eu já tenho este valor, eu tenho mais este valor, mais aqui eu já tenho, então, já 10 mil reais de multa, né? Manter o registro desatualizado. Eu não estou atualizando o contrato de trabalho. E quando eu não atualizo também, eu não mando 2206 para o E-Social, e daí também eu tenho a carteira de trabalho desatualizada. Cuidado com isso, né? Porque manter um registro atualizado também é ter todas aquelas informações que a gente tem, né, de todas as rotinas dentro do nosso sistema. Outras sanções
pelo incorreto social que eu posso ter. Então, eu posso ter um problema, suspensão do certificado digital, impede a empresa de acessar o sistema e enviar as informações. Por que eu falo para vocês em fazer gestão? Porque se o certificado vence, o meu evento não vai. Então, a minha mensageria não funciona. Será que eu faço gestão disso? Bloqueio do acesso à rede social impede a empresa de consultar as informações ou gerar aqui os documentos. Será que eu faço essa gestão? Porque muitas vezes o sistema gera tudo automático e eu não olho nada. Uma ação fiscal pode resultar em mais multas e outras penalidades. E agora nós temos o DET. Empresas do grupo 1 e 2, DET, a partir de 1º de março. As demais empresas, inclusive domésticos, 1º de maio. Se não tem empregado, tem que fazer o cadastro também. E o que nós temos aqui em ação fiscal? Elite, que é o livro eletrônico, aquele livro da capa preta que a gente tinha para fiscalização. Então, é um novo cenário que essas empresas estão tendo a partir de agora. Processo na Justiça de Trabalho, ele pode gerar mais multas e indenizações ao funcionário, quer dizer, quando eu não faço uma boa gestão. Até ontem nós gravamos algumas perguntas, algum material sobre ponto, sobre gestão do ponto. Se eu tenho um ponto onde eu não faço uma boa gestão, eu vou ter um processo trabalhista, uma reclamatória trabalhista, e que vai gerar um processo na Justiça do Trabalho. Então, os cuidados que a gente precisa ter no dia a dia. Quando a gente pensa em aplicação de multa, então eu sempre tenho uma lavratura dual, eu tenho a apresentação da defesa, eu tenho a análise do processo, e tenho uma decisão da Superintendência do Trabalho, aí eu tenho uma procedência total parcial ou improcedência, imposição de multa ou recuso de ofício. Aí, se eu tenho imposição de multa, pagar multa. Então, daí eu posso recorrer, aí encaminha a Procuradoria Geral da Fazenda, porque eu vou ter um recurso, né? Se eu decido pagar, tem um desconto de 50% e é arquivado. Então, esse é o fluxo. Então, tem um mini curso maravilhoso para vocês, que a Metadados preparou com todo carinho, e é claro, que não seria possível se não houvesse aqui a participação do auditor do Ministério do Trabalho e o nosso querido professor Luiz Medeiros, que ele explica para vocês toda a dinâmica. E assim, a lavratura do auto da infração. E aí vocês têm o DET, brincando lá no evento, aí a Zó disse, o DET é a namorada do DET, brincando, né? Mas eu tenho o DET, que é um domicílio eletrônico, onde vocês vão precisar ter uma rotina e vão precisar acessá-la. Porque estando lá a notificação, 15 dias é o prazo, entende-se que a empresa está sabendo. Então, a importância de cadastrar as pessoas que vão receber os e-mails, vocês têm que incluir no checklist das rotinas de vocês, e lá vocês têm o Elite. Agora não tem mais o livro preto, a partir, então, de março. Olha quanta novidade chegando na vida de vocês. E quando nós pensamos em POM, a gente faz gestão, a gente fala indicadores exatamente para quê? Para evitar todas essas multas, né? Como é que está o indicador de risco trabalhista? O não cumprimento da legislação com férias, jornada de trabalho, PCT, menor aprendiz e muito mais. Então, nós precisamos fazer gestão, porque eu digo que os dados dentro da empresa, eles valem como ouro e petróleo. Como é que estão os deficientes na minha empresa? Então, é uma visão diferente. E até nós temos uma live acontecendo semana que vem, eu aproveito já o momento, a Flávia vai compartilhar ali com vocês sobre igualdade salarial. E nós teremos aqui conosco o professor Luiz Freitas, que é auditor do Ceará e que conhece muito sobre este assunto. Então, quando ele fala em igualdade salarial, a gente está falando em indicador de risco trabalhista, né? Como é que eu estou cuidando quando eu contrato homens e mulheres? Eu faço gestão de carreira, eu faço gestão lá de CBOs, é tudo que eu tenho dentro da minha empresa. Né? Eu tenho um plano de incentivo à contratação. Então, chegamos na lei da igualdade salarial e que teve uma prorrogação, tá? Se você está atrasado, desesperado, porque você não conseguia acessar o ambiente, eu sei que isso aconteceu, não só aqui em Caxias do Sul, mas no Brasil inteiro. Ai, meu CNPJ não aparece lá. Então, uma boa dica entra no gov.br, vincula os CNPJs lá onde você já fez a vinculação para o FAP, e depois você acessa lá o portal Emprega Mais Brasil, né, e faz
esta declaração que agora, hoje era o último dia e foi postergada até o dia 8 de março. E se você não fez ainda, não se desespere, porque ainda tem tempo, tá? E que bacana que é 8 de março, olha só, no dia 7 de março nós temos a live com o professor Luiz Freitas e você vai poder esclarecer essas dúvidas antes de fato de ter acabado ali, concluído esse prazo. Então, olha que interessante, sem saber, a Metadados programou uma live com o auditor do Ministério do Trabalho e até algumas pessoas nos disseram, nossa, vocês data posterior, e agora a gente percebeu que a gente está exatamente no dia que antecede ao último dia da transmissão do envio dessa declaração. Então, você tem ali uma oportunidade de tirar as suas dúvidas e ter certeza que você cumpriu também com essa nova obrigação, que não passa a ser uma obrigação somente agora, né? A Metadados também preparou um material riquíssimo sobre igualdade salarial, com e-book, com infográfico, com 12 passos para você não ter problema com essa rotina, tá? Então, aqui nós sempre produzimos muito material para ajudar o seu dia a dia e a sua vida, tá? E como o Flow pode ajudar você? Exatamente com conferência e validação de todos os processos. Nós temos agendamento de atividades para que se garanta o cumprimento de prazos. Com isso, a gente consegue evitar multas. O relatório de fechamento de encargos, ele é aquele analítico. Não está fechando. Quem são as pessoas que estão com diferença? Transmitindo eventos do e-social de qualquer lugar, por meio de certificado digital, com armazenamento no sistema. Então, é muito legal. Antes de fechar aqui, eu vou dar aqui umas dicas. Amanhã, nós entramos no cenário do FGTS Digital. E como esta data é importante. Então, se você tem qualquer rescisão com data de desligamento até hoje, 29 de fevereiro, você continua fazendo CEPIP, você continua fazendo GRRF. A partir de amanhã, todo o desligamento que você tem, você não pode mais fazer a multa rescisória através da GRRF. Você tem que acessar o FGTS Digital e a Metadados também tem material para isso, tá? E nós vamos ter uma live incrível com o Zander, dia 11 de abril, onde nós vamos trabalhar também no assunto do FGTS Digital. Então, amanhã nós entramos num novo cenário, que é a substituição do fundo de garantia, e que ela não vale ainda para os processos trabalhistas. Os processos trabalhistas continuam ainda em GFIP, tá? Não é neste momento que vai acontecer no processo trabalhista, e sim, só vai acontecer essa substituição neste primeiro momento, para a folha de pagamento, tá? Então, se você lá no início do mês de abril, você tem desligados de 1º a 9 de abril, um cuidado, porque se você já fechou o FGTS no dia 31 de março, já gerou a guia, os demitidos de 1º a 9 de abril, que é a data da demissão mais 10, eles têm uma data de vencimento anterior ao dia 20, que também vai mudar a data de vencimento do FGTS, então a gente precisa fazer a gestão para não recolherem duplicidade de voluntaria e na multa rescisória, tá? Se você se interessou, você pode conversar com nossos especialistas, eu quero, você pode colocar aí o seu telefone, o seu e-mail, um dos nossos consultores, para contato com você. Não deixe de fazer a sua inscrição lá no RH em Sintonia da Metadados, no nosso canal do YouTube. O nosso blog tem materiais incríveis, então sigam a Metadados nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook, canal do YouTube, que nós sempre produzimos um universo de materiais para você, RH, para você não sofrer, tá? Alguma pergunta? Temos perguntas, Flávia? Vamos ver aqui se temos perguntas, né? Será que temos perguntas? Temos perguntas. Poderia informar se a pessoa física, SEI, produtor rural, com mais de 100 funcionários, não é obrigado a informar a igualdade salarial? Que pergunta, tá? Quando a gente fala sobre igualdade salarial, a gente está falando de pessoa jurídica. Então, aqui não tem os órgãos públicos e aqui não temos as pessoas físicas. Então, a pergunta aqui está respondida. Temos mais perguntas? Como é que nós estamos, Flavinha? Outra pergunta é, pensem que eu tenho que fazer a igualdade salarial, declaração. É por estabelecimento
ou é por empresa. Então, quando a gente pensa da legalidade, é na soma de matriz e filiais. Mas você só vai precisar declarar os estabelecimentos com mais de 100 empregados. Quanto às empresas que não possuem 100 empregados, elas não precisam fazer a declaração negativa, tá? Então, a partir de hoje, também ou ontem, se não me falha a memória, eles atualizaram o sistema também para que a matriz e a filial também aparecessem vinculadas ao CNPJ raiz, porque antes tinha que entrar com cada CNPJ para fazer essa declaração. Agora, não. Ele reconhece matriz e filiais. Sobre a questão do SST, qual o prazo de envio e valor da multa? Na verdade, do SST você está falando no 2240 e no 2220. Na verdade, essa é uma cobrança que será emitida, essas multas não são automáticas, tá? Então, em algum momento que elas caem nas malhas, vocês vão receber as notificações, sejam elas pela Receita Federal do Brasil, né, quando a gente pensa SST previdenciário, ou pelo Ministério do Trabalho, quando a gente pensa nas demais obrigações como RAIS e outros, né, admissão, rescisão, que é do E-Social. Então, a gente não tem multa automática. A única multa automática que acontece hoje é quando eu não transmito um evento S2501 ou uma DCTF, que daí já gera lá uma ED automática. Então, toda DCTF que eu não transmito ela, no caso legal, tem uma ED, hoje, que é automático. O evento S2501, como ele integra com DCTF Web, quando eu não transmito ele dentro do prazo também, ele gera uma ED. Estou realizando uma rescisão com data de hoje e não estou conseguindo fazer a GRRF. Posso fazer, pode fazer amanhã? Pode. Se a rescisão é com data de hoje, a data do desligamento é com 29/2, você vai fazer na GRRF, tá? Continua fazendo, só não faz no FGTS digital, porque a informação nem esperava. Esses relatórios de conferência do FGTS, INSS, Imposto de Renda que você estava denunciando, que já temos cadastrados na Folha ou está falando dentro do E-Social? Bom, é que nós temos aqui usuários da Metadados que tem o CIR e outros que tem o Flow. É os que você já tem, tá? E nós estamos desenvolvendo um novo para o FGTS que será liberado no mês de abril, quando eu falo do CIR Metadados. Pode repetir sobre o FGTS para os desligados em abril? Então, eu até gravei um vídeo, tá? O que acontece? Eu mandei todos os eventos de 1º a 31 de março para o E-Social, né? Meu S1200, minhas rescisões, que são aquelas rescisões que não geram multa rescisória para o E-Social, né? Bem bonitinho. Mas no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas pode ser que não seja mentira, eu fui lá e gerei minha guia do FGTS. Lá no dia 5 de abril, eu fiz a rescisão de marca sem justa causa. O que vai acontecer primeiro? O FGTS rescisório ou o FGTS mensal? O FGTS mensal vai vencer em que dia? 20. Para mim, é o meu desligamento, a data do dia 5, mais 10, vai acontecer antes, né? Logo, aquele FGTS de 31 de março, que eu gerei na guia mensal, passa para a guia rescisória. E, neste caso, eu preciso reemitir a guia do FGTS. Então, uma dica que eu dou para vocês, principalmente escritórios contábeis, não dá para sair emitindo as guias e mandando para todo mundo. Emitam as guias somente depois que vocês fizeram todas as rescisões de 1º a 9 de abril, que elas já estão com o S2299 enviado. E lá no dia 10 de abril vocês vão emitir a guia exatamente com o valor do FGTS. Porém, tem um detalhe. Quando vocês vão contabilizar na folha de 31 de março, este valor estará lá dentro da folha, na guia mensal de 31 de março. Porém, eles saíram desta guia na contabilidade e foram para que lugar? Para a guia rescisória. Então, vocês vão ter aqui uma lacuna. Como é que eu vou saber que o meu fundo de garantia na contabilidade não fecha? Vocês vão acessar o FGTS digital, lá em guias parametrizáveis, e daí vocês vão pegar todas as guias rescisórias do dia 1º ao dia 9 de abril, e tudo que tem lá com 11 significa que é remuneração 11, 12, 13, 14, 1x, tá? Com remuneração assim significa que é do mês anterior. Então, seria esta a diferença da guia que eu contabilizei em 31 de março, porque a guia vai mudar de valor. Então, eu chamo a atenção para vocês, porque um pouco vocês vão me dizer, minha contabilidade não está fechando.
Na verdade, não é que está fechando. O valor da guia mensal passou para a guia rescisória, tá? Qual a melhor Qual a melhor forma de conferir se as informações sobre dependentes pensionistas foram enviadas corretamente ao e-social? Você pode acessar lá dentro do portal do e-social o S5002 e lá vai ter todo o detalhamento por empregado do valor que tem de pensão, de dependente, tem toda a informação lá dentro. Então, uma dica que eu dou para vocês, façam essa conferência dentro do portal do e-social, tá? Porque lá vocês têm toda essa informação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o portal. Eu vou demonstrar aqui para vocês de uma forma bem rapidinha, como nós temos tempo, e eu acho que isso aqui vai ajudar muito. Então, os sistemas têm isso dentro deles, mas também aqui no portal do e-social a gente tem essa informação. A base que eu vou acessar aqui é uma base de homologação, ela não é uma base oficial, se vocês vierem aqui na agenda completa. Essa base de homologação foi lançada em março do ano passado, então se vocês vierem aqui eu vou ter. E não são todas as empresas que trabalham com produção restrita, que é uma base de teste. Aqui a gente clica, acessa com certificado, e aqui é uma base com dados fictícios. E, trocando o perfil, a minha base de teste é com procuração. Aparece aqui automático. Essa informação vocês encontram aqui, ó. A informação é por trabalhador. Aqui vocês vão digitar o CPF. Vou pegar alguém aqui. São pessoas que essa base não tem nenhum, então um desses CPFs tem. Se não tem, ele não aparece nada, tá? Pode ser que a minha base foi excluída. Mas se ele tivesse, deixa eu ver se eu tenho do mesmo. Essa base não tem. Se não, é aqui que vocês vão fazer a conferência, tá? Esse empregado aqui tem. Não tive sorte que meu empregado que eu peguei. Os meses que eu tenho aqui, que seriam os meses. Não tem nenhuma informação aqui, infelizmente, nessa base do que eu possa mostrar aqui para vocês. Mas é aqui que vocês vão fazer a conferência, tá? Aqui eu tive sorte, tá? Quando vocês mandam, esse eu mandei na versão 1.1, vocês viram que não tem nada aqui? A partir da versão 1.2, eu vou ter aqui mais informações, tá? Deixa eu ver se o Ventura ele tem aqui. Não tem. Então, ele vai aparecer o detalhamento aqui nessa tela do plano de saúde, toda a informação vai aparecer aqui. De um empregado e fazer toda a conferência. Então, vale a pena fazer essa conferência. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Fiz a declaração de igualdade salarial e critérios remuneratórios. Você tem que fazer para cada filial também. Então, a cada filial, com 100 ou mais empregados, você precisa fazer também. Se você acessar o ambiente agora, ele vinculou todas as filiais ao CNPJ Raiz, tá? Então, às vezes parece, eu vou participar de uma live, de uma webinar, eu já sei tudo. Vocês percebem que a gente sempre tem novidade. E por isso que eu disse para vocês que eu também sou uma eterna aprendiz, porque a gente aprende todos os dias, né? Então, precisamos estar atentos a isso. A gente precisa, sim, uma dica que eu dou para vocês é fazer a validação de tudo. Esses são os nossos canais, nossos telefones, nosso e-mail, se vocês tiverem aqui qualquer dúvida, né? As nossas redes sociais. A Metadados, ela está aqui sempre para ajudar você a ter uma rotina mais tranquila. Novamente, eu convido você para a live do dia 7 de março com o professor Luiz Freitas. Vocês vão gostar muito dele, ele é fantástico. Não esqueçam da live que nós vamos ter no dia 21 de abril, onde vamos falar de produto, eu e a Tatiana. Tatiana, gerente do suporte. Também estaremos aqui com vocês no dia 11 de abril com o Zander, que conhece tudo sobre a FGTS, ele é das pessoas que participou de todo o projeto, e vocês vão poder
aproveitar este momento para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, a gente vai ter, já desenvolvemos o arquivo para levar os valores rescisórios, para não ter que digitar o saldo lá dentro do portal do E-Social. O Flow está entregando agora neste mês, o Flow ainda já está em desenvolvimento e o CIR da Metadados já tem essa rotina pronta. Então, vamos ver se tem mais perguntas, se não, finalizamos por aqui, né, Flávia? A Flávia está me acompanhando, a Renata também, essas meninas parceiras aqui da Metadados, todo aquele material lindo que vocês aparecem naqueles vídeos, eles têm o dedinho delas, né? Então, tanto da Flávia quanto da Renata, aqueles e-books fantásticos com materiais que ajudam vocês no dia a dia. Então, deixo aqui o meu muito obrigada novamente pela compreensão de vocês, pela troca de dados. Tem coisas na vida da gente que a gente não consegue mudar. Eu digo para você pense que foi, ou pense que não foi, comunque ai ragione. O que eu quero dizer para vocês? A minha mãe era italiana, o nome dela era Lorena, e a frase quer dizer o quê? Se você pensa que pode, ou você pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Um beijo e até a próxima.